Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Os funcionários racistas riram e zombaram do entregador negro, sem saber que ele era o dono. O sol nascia lentamente sobre Atlanta, banhando os arranha-céus com uma luz dourada. Nas ruas ainda úmidas da chuva do dia anterior, uma velha van branca avançava silenciosamente. Ao volante estava Marcus Brown, um homem negro na casa dos 30, dirigindo-se a um restaurante de luxo chamado O Garfo de Prata. Por fora tudo parecia perfeito. A fachada de mármore, as grandes janelas impecáveis, os mordomos sorridentes, tudo exalava sucesso e prestígio. Mas Marcus sabia que por baixo dessa aparência elegante escondia-se uma realidade mais sombria. Ele desligou o motor, permaneceu imóvel por um instante e olhou para o seu reflexo no espelho retrovisor. Seu olhar era calmo, porém profundo, imbuído de uma determinação silenciosa. Naquela manhã, ele não era apenas um entregador. Ele era um homem com uma missão. Porque Marcus Brown não era o que parecia. Por trás de suas roupas modestas e de sua velha caminhonete, escondia-se um empresário de sucesso. Ex-soldado, ele havia trabalhado arduamente, muitas vezes conciliando 2 empregos, para construir sua empresa de logística. Ano após ano, ele economizou, investiu e, por fim, comprou diversos restaurantes pelo estado. E a mais recente, era precisamente aquela em frente à qual ele estava parado. Garfo de Prata. Mas Marcus não se apresentou como novo proprietário. Ele havia decidido chegar incógnito como um simples entregador para observar, para ver como seus funcionários tratavam aqueles que consideravam inferiores. Ele tinha ouvido rumores, comentários inadequados, comportamento desdenhoso em relação a funcionários de grupos minoritários, um clima de superioridade e falsa polidez. Marcus queria ver a verdade com os próprios olhos. Então, naquela manhã, ele vestiu uma camisa polo cinza, um boné surrado e luvas de trabalho. Ele próprio carregava caixas de frutas e produtos frescos, que entregava em nome de sua antiga empresa Brown Supply Co. Ao abrir a porta do restaurante, um aroma de café e pão quente o envolveu. As mesas brilhavam, os clientes cochichavam, os garçons se moviam com uma elegância quase mecânica. Mas a aparência, o modo como as pessoas o olhavam mudava assim que seus olhares se fixavam nele. Alguns o encaravam com indiferença, outros com desprezo. E Marcus imediatamente percebeu o que viera procurar. A verdade nua e crua, aquela que os sorrisos superficiais já não conseguiam esconder. Ele respirou fundo e pensou em sua mãe que sempre lhe dizia: Marcus, não lute para ser aceito. Lute para ser respeitado. Naquele dia, ele seguiria aquele conselho à risca. Mas ele ainda não fazia ideia de que a lição que estava prestes a dar afetaria muito mais do que apenas carreiras. Ela iria destruir certezas, humilhar a arrogância e restaurar a dignidade humana ao seu devido lugar. O restaurante O Garfo de Prata já estava lotado naquela manhã. Homens de negócios, casais elegantes, garçons apressados. Tudo parecia orquestrado como uma peça de teatro onde cada um desempenhava seu papel. Mas quando Marcus Brown entrou pela porta, a cena mudou abruptamente. Seus sapatos, ainda úmidos, deixaram pequenas marcas no chão imaculado. Ele mal havia dado 3 passos quando uma voz seca soou atrás dele. Com licença. As entregas são feitas pela entrada de serviço, não por aqui. Era Chloe Anderson, chefe de garçons, uma jovem loira com um ar altivo. Ela colocou as mãos em seus quadris, examinando de cima a baixo como se sua presença estivesse maculando o ambiente. Marcus permanece calmo. Disseram-me para entregar diretamente no balcão, respondeu ele educadamente. Ela zombou. Sério? E quem te disse isso? O cozinheiro imaginário? Não, senhora. Recebi uma ligação esta manhã a respeito disso. Um garçom, Ethan, aproximou-se dando risadinhas. Ah, deixa ele em paz. Ele provavelmente só quer aproveitar um pouco de luxo antes de voltar para o caminhão. Os dois trocaram um olhar cúmplice e caíram na gargalhada. Marcos sentiu um aperto no estômago. Ele havia sofrido racismo a vida toda, mas sempre esperava que as coisas fossem diferentes. E sempre, a realidade provava que ele estava errado. Ele respirou fundo, pousou calmamente as 2 caixas que carregava e respondeu: Não quero incomodar ninguém. Estou apenas fazendo meu trabalho. Mas Chloe insistiu irritada. Sua tarefa é dar a volta por trás. Entendeu? Isso é para os clientes e para as pessoas. Apresentável. A palavra ressoou dentro dele. Apresentável. Ele baixou os olhos, não por fraqueza, mas para esconder a tempestade que se formava por trás de sua aparente calma. Uma cliente idosa, sentada nas proximidades, observava a cena. Ela franziu a testa, chocada com o tom da garçonete.
Moça, disse ela suavemente, este cavalheiro não merece ser tratado assim. Chloe virou o rosto, irritada. Senhora, eu gerencio a sala. Deixe-me fazer meu trabalho. Marcos esboçou um sorriso amargo. Mesmo quando lhes mostraram onde estavam errados, recusaram-se a enxergar. Ele pegou as caixas e caminhou lentamente em direção à cozinha. Atrás dele, ouviu outra risada zombeteira, e então a voz de Ethan. Sinceramente, esses caras acham que podem entrar em qualquer lugar agora. As palavras atingiram Marcos como flechas. Mas ele não respondeu. Ele sabia que em breve o riso dele se transformaria em silêncio. Porque se eles pensavam que estavam zombando de um simples entregador, ainda não tinham ideia de que esse homem que eles desprezavam agora era dono de todas as paredes, todas as cadeiras, todos os pratos daquele restaurante. E ele tinha toda a intenção de ensinar-lhes que o respeito não tem cor. Marcos empurrou a porta giratória da cozinha e imediatamente um calor úmido e o cheiro de manteiga derretida o envolveram. O clangor de panelas e frigideiras, as ordens gritadas e os passos apressados davam ao lugar ares de campo de batalha. Ao fundo, um homem de porte imponente dava instruções em tom autoritário. Era Brian Keller, o chefe de cozinha do restaurante. Conhecido por seu talento culinário, mas também por sua arrogância e comentários desdenhosos. Ao ver Marcos, suas sobrancelhas se franziram imediatamente. Ei, o que você está fazendo aqui? As entregas são feitas nos fundos. Marcos respondeu calmamente, ainda naquele tom educado e controlado. Me pediram para deixar os produtos aqui, chefe. Brian deu um passo em sua direção, enxugando as mãos no avental. Chefe, não tente ser engraçadinho, amigo. Eu sou o chefe aqui, e você só está aqui para colocar as caixas no chão e ir embora. Entendeu? Os funcionários ao redor trocaram olhares divertidos. Alguns reprimiram o riso. Um deles, um jovem branco chamado Kyle, sussurrou. Você pensaria que agora eles mandariam qualquer um, até mesmo para fazer uma entrega. Ao ouvir isso, Brian deu uma gargalhada sonora. Nesse ritmo, logo eles vão vir nos ensinar a cozinhar, né? E rompeu uma gargalhada. Marcos permanece impassível. Seu olhar percorreu lentamente a sala, observando cada rosto, cada reação. Ele não se esqueceria de nada. Ele colocou os engradados ao lado da bancada e, em seguida, retirou uma fatura dobrada. Aqui está o comprovante de entrega. Se puder assinar aqui, por favor. Brian pegou o jornal, deu uma olhada rápida e disse ironicamente. Você tem sorte de ainda estarmos aceitando seus produtos. Normalmente preferimos fornecedores que sejam um pouco mais profissionais. A palavra soou como um tapa na cara. Mas Marcos permaneceu em silêncio. Sua mãe o havia ensinado. O silêncio de um sábio faz mais barulho do que a ira de um ignorante. Então ele simplesmente sorriu e disse. Muito bem, senhor. Tenha um bom dia. Ele estava prestes a dar meia volta quando uma jovem funcionária, Samantha, aproximou-se discretamente. Baixinha morena, com olhos gentis, porém nervosos. Desculpe-os, murmurou ela. Eles nem sempre são assim. Marcos olhou para ela com gentileza. Não se preocupe. Esses momentos simplesmente revelam quem as pessoas realmente são. Ela baixou os olhos, envergonhada. Se ao menos o dono pudesse ver como eles se comportam quando ele não está por perto. Marcos esboçou um leve sorriso. Acredite em mim, ele verá tudo. Mas ela não compreendeu o duplo sentido das palavras dele. Ao sair da cozinha, as risadas recomeçaram atrás dele. Palavras sussurradas, zombaria abafada. Para eles, ele era apenas um entregador de passagem. Mas em poucas horas, eles descobririam que o homem que desprezavam tinha o futuro deles em suas mãos. E que o riso deles se transformasse em súplicas. Na manhã seguinte, uma tensão incomum pairava sobre o restaurante. Às 8h45, todos os funcionários haviam recebido uma mensagem do gerente. Reunião urgente às 9h em ponto. A presença é obrigatória. O novo proprietário estará presente. As conversas fluíam livremente. Na sala principal, Chloe ajeitava o cabelo nervosamente, Ethan fazia piadas para disfarçar o estresse e o chefe Brian caminhava de um lado para o outro impacientemente. Espero que ele seja um verdadeiro homem de negócios, e não um daqueles investidores que acham que sabem tudo, murmurou ele. Ninguém sabia o que esperar. O restaurante agora pertencia a uma empresa externa, e nenhum funcionário ainda havia conhecido o proprietário. Todos eles imaginaram um homem branco rico de meia-idade, provavelmente snob, como a maioria dos antigos chefes. Exatamente às 9h da manhã, a porta do saguão se abriu suavemente. Um silêncio se instalou. Entrou um homem vestido com um terno preto impecavelmente alinhado, camisa branca e um relógio de ouro no pulso. Caminhava com confiança, o olhar direto e firme.
Marcus Brown. Chloe o reconheceu imediatamente. Seu coração disparou. Ethan, pálido, deu um passo para trás. E Brian, paralisado, permaneceu com a boca aberta. É ele, o entregador, murmurou Chloe. Marcus caminhou calmamente em direção a eles. Ele colocou uma pasta sobre a mesa, abriu-a, retirou alguns documentos e então olhou para cima. Olá pessoal, eu sou Marcus Brown, o novo proprietário do Garfo de Prata. O silêncio tornou-se pesado. Cada palavra parecia cair como um trovão. Marcus fez uma pausa e em seguida, examinou a sala com o olhar. Ontem vim aqui como um simples entregador. Queria observar seu comportamento, seus valores, sua maneira de tratar as pessoas. E o que vi me decepcionou profundamente. Chloe tentou falar em pânico. Senhor, eu não sabia que era o senhor. Marcus a encara, impassível. Exatamente. Você não sabia. E esse é o verdadeiro problema. Você nunca deveria ter precisado saber quem eu era para me respeitar. O tom calmo, mas firme, fez com que toda a sala se arrepiasse. Até mesmo os cozinheiros que permaneceram à porta já não ousavam respirar. Ethan, com a voz trêmula, tentou por sua vez. Estávamos apenas brincando. Não foi nada maldoso. Marcus franziu a testa. Nada de ruim. Humilhar alguém por causa da cor da pele, da profissão ou da aparência. Essa é a sua ideia de humor? Ele se aproximou lentamente, cada passo ecoando no chão. Você me tratou como se eu fosse inferior. Você riu na minha cara, na frente dos clientes, sem o menor sinal de vergonha. Mas hoje, os papéis estão mudando. Ele se virou para Samantha, que observava a cena à distância com os olhos arregalados. E você, senhorita? Você foi a única que demonstrou um pouco de respeito ontem. Não me esqueci da sua atitude. Samantha baixou os olhos e se mexeu. Obrigado, senhor. Marcus assentiu com a cabeça. O respeito é a maior riqueza de um ser humano. Aqueles que o esqueceram terão que aprender uma lição que dificilmente esquecerão. Ele fechou a pasta com um gesto brusco. A partir de hoje não quero mais desprezo, nem risos zombeteiros, nem discriminação neste restaurante. O Garfo de Prata se tornará um lugar onde a dignidade será tratada com o mesmo cuidado que a comida. Brian finalmente se atreveu a falar com voz hesitante. Senhor Brown, cometemos um erro. Não tivemos a intenção de desrespeitá-lo. Marcus aproximou-se dele e respondeu calmamente. Não, chefe Keller, você não me desrespeitou. Você desrespeitou a si mesmo. O silêncio voltou a reinar. E todos entenderam que nada seria como antes. Um silêncio pesado pairava no restaurante. Cada funcionário evitava o olhar de Marcus Brown, temendo o que aconteceria em seguida. A verdade acabará de atingi-los brutal e irreversível. O entregador que eles tanto desprezavam era o seu novo chefe. Marcus permaneceu de pé no centro da sala, de braços cruzados, observando cada um deles como um juiz pronto para proferir seu veredicto. Sua calma exalava mais do que qualquer grito. Passei anos trabalhando para conquistar meu lugar, disse ele com voz firme. Eu nunca precisei menosprezar alguém para me sentir superior. Mas ontem, vi pessoas aqui se comportando como se a dignidade dependesse de um uniforme ou da cor da pele. Ele se virou lentamente na direção de Chloe. A jovem, pálida e trêmula, não sabia onde se colocar. Senhorita Anderson, ontem a senhora me humilhou na frente dos clientes. A senhora riu de mim, sem sequer se perguntar se eu era um ser humano com uma história, uma família, um coração. Hoje não vou humilhá-lo. Farei o que você deveria ter feito desde o início, simplesmente o libertarei deste lugar. As palavras caíram como uma guilhotina. Chloe levou a mão à boca com os olhos marejados. Senhor Brown, eu sinto muito, eu não queria. Marcus balançou a cabeça negativamente. Pedir desculpas não apaga as feridas causadas pela arrogância. Você tem uma lição para aprender, e às vezes a vida ensina bem longe daqui. Você está demitido. Ela saiu da sala com o rosto coberto de lágrimas. Marcus então se virou para Ethan, que permaneceu paralisado, incapaz de falar. E quanto a você, suas piadas racistas e risadas zombeteiras também não passaram despercebidas. Você também está demitido. Respeito não é negociável. Ethan baixou a cabeça, envergonhado, sem ousar responder. Então Marcus aproximou-se do chefe Keller, que até então havia sido o homem mais barulhento e desdenhoso de todos. Chefe Keller, você comanda esta cozinha há anos. Sabe que a verdadeira liderança se mede pela forma como tratamos os outros. Ontem você provou que não merece esse título. Brian engoliu em seco. E Sr. Brown, admito meus erros. Me dê uma chance, só uma. Marcus olhou diretamente nos olhos dele. Você deveria ter pensado melhor antes de julgar um homem pela aparência. Você está deixando este cargo a partir de hoje.
Então ele se voltou para Samantha, a jovem funcionária que no dia anterior havia sido a única a falar com ele gentilmente. Senhorita Miller, ontem você escolheu a compaixão em vez do desprezo. Agora você será a nova chefe de garçons. Samantha permaneceu imóvel, com lágrimas nos olhos. Mas eu sou apenas uma simples garçonete. Marcos sorriu. Era isso que você era ontem. Hoje você é a prova viva de que respeito e gentileza sempre abrem as portas certas. Toda a equipe, ainda em estado de choque, assistiu à cena em silêncio. Marcos voltou-se para eles e concluiu. Escute-me com atenção. Este restaurante agora terá uma nova identidade. Nunca mais tolerarei que um funcionário seja julgado pela cor da sua pele, sotaque ou origem. Aqui todos serão julgados pelo seu trabalho, sua honestidade e sua bondade. Ele fez uma pausa, examinando a sala com um olhar intenso. Ontem você riu de um homem negro, pensando que ele não era ninguém. Hoje esse homem é quem assina seus contra-cheques. Lembrem-se bem disto. O respeito não se exige, conquista-se, e é dado a todos. Os funcionários permaneceram em silêncio, profundamente comovidos. Alguns baixaram os olhos envergonhados, outros assentiram com a cabeça em sinal de emoção. E naquele dia, o garfo de prata mudou para sempre. O desprezo deu lugar à humildade, o medo à gratidão. Marcos transformou o restaurante em um lugar onde a dignidade e a igualdade reinavam acima de tudo. Samantha caminhava ao lado dele, movendo-se, enquanto ele observava o quarto iluminado pelo sol. Sabe, Sr. Brown, o senhor fez muito mais do que simplesmente assumir o controle de um restaurante. Não, respondeu ele, sorrindo. Eu simplesmente devolvi a este lugar o que ele havia perdido há muito tempo, sua humanidade. E enquanto a luz da manhã inundava o quarto, Marcos Brown virou a página de um passado de desprezo para abrir um novo capítulo, um de respeito, justiça e dignidade restaurada.